Olá, tudo bem com vocês? Neste vídeo, iremos tratar e explicar de uma forma resumida sobre alguns fatores importantes no que se refere ao nosso tema, que é a abolição do sistema penal. A princípio, o abolicionismo penal defende o fim das prisões e do sistema prisional, substituindo por novos modelos de justiça que não têm como visão a privação da liberdade. Isso devido à falha das prisões e seus objetivos. As altas taxas de reincidência podem provar que as prisões não funcionam e não reabilitam. As prisões são ineficientes frente ao problema social distinto que vão ao uso de drogas ao homicídio. Todo tipo de causa acaba indo para o mesmo lugar para receber o mesmo tratamento, com o objetivo que tudo seja resolvido, porém, esses criminosos são conduzidos para um ambiente ainda mais violento. E com isso, as circunstâncias sociais e econômicas que produzem a desigualdade social acabam sendo deixadas de lado. Desse modo, vale ressaltar sobre a decolonialidade como base fundante do abolicionismo penal marginal. O processo decolonial, assim, não é nenhuma novidade, uma vez que é o contínuo da luta pelo resgate da humanidade anulada pela animalidade consolidada pelos poderes centrais e coloniais, modelados por uma racionalidade exclusiva embasada em pressupostos dicotômicos, uma subhumanidade encarcerada em sua própria existência. Nestas condições, a decolonialidade da imagem brasileira precisa destruir antes as barreiras raciais fortificadas pela política de não enfrentamento do racismo. É dizer que precisamos de uma perspectiva marginal afrocentrada como postura de confronto. A afrocentricidade procura retomar o protagonismo negro roubado pelo racismo, para recuperar o controle do pensamento histórico e social de matriz africana, instrumento de dominação monopolizado durante séculos por pesquisadores brancos, sabedores que a melhor forma de controlar o povo é controlar o que ele pensa sobre si mesmo. Um processo que a população negra se estrutura inicialmente é reconhecer-se negra no interior do processo violento de identificação e reconstrução de sua negritude, na exata proporção em que emerge todos os privilégios e presenteado pelas branquitudes, enquanto renega a brancura que lhe foi imposta. Herança central incutida em nossa margem desde seu descobrimento, pois, como leciona o pensador político Achille Mbembe, tudo começa, portanto, por um ato de identificação. Eu sou um negro. Deste modo, o reconhecimento e reclame do direito à identidade orienta o resgate dos aspectos culturais e étnicos, anunciando posturas revolucionárias no modo como fomos caracterizados, questionando toda a estrutura estatal e defendendo sua desconstrução como fruto do centrismo genocida. O sistema penal é encarado em si mesmo como um problema social, um mal social, que mais cria problemas do que resolve, devendo ser por isso abolido, dando vida às comunidades, às instituições e aos homens. Inicialmente, há que se referir à dupla via abolicionista, enquanto perspectiva teórica e movimento social. Eis que o abolicionismo suscitou desde o início a relação entre teoria e prática, irrompendo com os muros acadêmicos. Aparece simultaneamente como teorização e militância social, e, portanto, como praxis. É possível, de acordo com o que Vera Regina aponta, referir-se ao abolicionismo enquanto perspectiva teórica e como movimento social. Uma das características mais comuns de seus líderes é a de terem fundado grupos de ação ou pressão contra o sistema penal e de haverem levado adiante movimentos ou organismos com participação de técnicos, presos liberados, familiares e simpatizantes, isto é, pessoas com alguma experiência prática no campo da criminalização. Exemplo disso é Foucault, que fundou o grupo de informações sobre os cárceres. A dupla via do abolicionismo da academia à rua, como perspectiva teórica, acha-se uma pluralidade de variantes do abolicionismo, as quais contemplam motivação diversas para a abolição. Entre as mais notáveis, pode-se encontrar a variante estruturalista, a variante materialista de orientação marxista, a variante fenomenológica e a variante fenomenológica historicista. Vê-se assim que não existiu uma dita essência para o abolicionismo,
ou mesmo uma teoria única que abraçasse os aspectos de todas as variantes do movimento. O ponto coincidente que se pode distinguir em toda essa diversidade é exatamente a busca comum a todas as variantes de caminhos e objetivo da abolição, isto é, a extensão, os métodos, as táticas e os consequentes impactos sociais. O objeto de estudo a ser tratado hoje é o objeto do abolicionismo ou minimização do sistema penal. O objeto do abolicionismo ou minimização do sistema penal, também como estudo, não é o direito penal, que é a programação normativa tecnológica do exercício do poder do jurista, e sim o sistema que se institucionaliza como poder punitivo do Estado e sua complexa fenomenologia que os abolicionistas chamam de organização cultural do sistema de justiça criminal, que inclui tanto a engenharia quanto a cultura punitiva de formal instrumentalmente, outro informal e difusa e perifericamente. O sistema penal entende-se que, portanto, o contexto da totalidade de instituições que operarizam o controle social, o parlamento, a polícia, Ministério Público, justiça e prisão. A totalidade das leis, teorias cognitivas, direitos, mas políticas criminais que programam e legitimam de controle social ideologicamente na sua atuação e seus vínculos com a mecânica de controle social global. A mídia, a escola e as universidades, na construção de uma reprodução da cultura e o senso punitivo que se enraizam muito fortalecidamente dentro de cada um de nós, na forma de um microsistema penal. A cultura simbólica, valorizando sobre a maneira desta dimensão cultural e simbólica, será uma grande medida, um grande esforço por captar as práticas discursivas do sistema penal. O abolicionismo e o minimalismo não devem ser vistos totalmente como uma dicotomia e nem como uma extrema bipolaridade, pois os minimalistas teóricos tendem a ser complementares ou contraditórios. Desse modo, acabam se encontrando com os abolicionismos. Zaffaroni ainda destaca a importância de reduzir a distância entre o abolicionismo e o minimalismo, pois a discussão e debate entre essas duas posições pode gerar uma demora e uma inatividade em uma ação ou ato, no qual não se pode ser adiado, sendo que para ele essas posições não estão longe o suficiente para que ocorra tal debate. No campo da prática, tanto o abolicionismo quanto o minimalismo oferecem um diverso arsenal para se trabalhar e ser aplicado cotidianamente, sendo as principais funcionalidades conter a violência e proteger os direitos humanos. Levando em conta que as lutas abolicionistas são sempre locais, multiplicam-se as possibilidades de ações e decisões abolicionistas, utilizando-se os instrumentais abolicionistas e minimalistas nesta direção. Há obras de abolicionistas que estão cheias de relatos, tanto de base antropológicas e etnográficas nesse sentido. A exemplo, utilizando os instrumentos minimalistas e abolicionistas, principalmente os princípios minimalistas de Alessandro Barata, juntamente com os princípios de constitucionalidades, seria inadmissível a criminalização do tráfico de algumas drogas e o genocídio doloso provocado por tal criminalização. Ressalta ainda o debate sobre o eficientismo e o que está em curso na era da globalização neoliberal. Não há hegemonia de práticas minimalistas e abolicionistas, porém, há mais gigantesca expansão e legitimação do sistema penal orquestrado pelo eficientismo penal, ou também chamado de lei e ordem. Se o combate à criminalidade não está eficiente o suficiente, é porque não é suficientemente repressivo,
É necessário, portanto, manda a lei e ordem em suas diversas matérias de ações públicas e legislativas, criminalizar mais, penalizar mais, aumentar os aparatos policiais, judiciários e penitenciários. É necessário incrementar mais e mais a engenharia e a cultura punitiva, deixar cada vez mais a prisão e suprimir cada vez mais as garantias penais e processuais básicas, rasgando cotidianamente a Constituição e o ideal republicano. Essa é a ideia que o discurso da Lei e Ordem defende. O barulho midiático do sucesso ao combate à criminalidade nas políticas de tolerância zero implantadas nos Estados Unidos, sobretudo pelo prefeito Rudolph Giuliani, de Nova York, ecoou muito em solo brasileiro com muita sedução em uma sociedade que anseia por encontrar respostas legítimas para o eleito problema número 1 da sociedade, a segurança pública contra o máximo inimigo interno, a criminalidade. O conceito norte-americano da solução demarcou uma intensa corrida constitucional para a clonagem do combate restaurador do paraíso perdido. Governantes, secretários de segurança pública, ministros e, sobretudo, policiais migraram em busca de cursos, palestras e estágios, na mesma intensidade em que a ideologia de Lei e Ordem migraram para a América Latina em intensa colonização doutrinária. Sendo assim, o dilema do nosso tempo não é, portanto, a escolha entre o minimalismo e o abolicionismo, mas a concorrência absolutamente desleal contra a totalizadora colonização do eficientismo e a aversão ao abolicionismo, mediados pelo pretenso equilíbrio prudente do minimalismo. Cabe falar ainda do complexo industrial prisional. A noção de complexo industrial prisional insiste na compreensão do processo de punição que leva ao encontro de estruturas econômicas, políticas e ideologias. Em vez de se concentrar miopticamente na conduta criminal individual e nos esforços para conter o crime, o fato, por exemplo, é que muitas empresas com mercados globais agora dependem das prisões como importante fonte de lucro. Nos ajuda a entender a rapidez com que as prisões começaram a proliferar, precisamente numa época em que registros oficiais indicavam que as taxas de criminalidade estavam decaindo. Isso não é verdade apenas nos Estados Unidos, mas também na Europa, América do Sul e Austrália. Vale destacar também que há uma forte relação entre o complexo industrial militar e o complexo industrial prisional. O termo mais adequado é que possui uma relação simbiótica. Esses complexos se apoiam e se promovem mutuamente e, de fato, muitas vezes compartilham tecnologias. Ambos os sistemas geram enormes lucros de processo de destruição social, precisamente porque é vantajoso para as corporações, funcionários eleitos e agentes do governo que têm estacas óbvias nessa expansão. E gera uma devastação para as comunidades pobres vastamente dominadas nos Estados Unidos e em todo o mundo. Isso não é verdade apenas nos Estados Unidos, mas também na Europa, América do Sul e Austrália. Vale destacar também que há uma forte relação entre o complexo industrial militar e o complexo industrial prisional. O termo mais adequado é que possui uma relação simbiótica. Esses complexos se apoiam e se promovem mutuamente e, de fato, muitas vezes compartilham tecnologias. Nós vamos falar sobre o livro de Angela Davis, cujo nome é Estarão as prisões obsoletas? Vou falar especificamente no capítulo 3, Prisão e Reforma. Bom, de que forma eram aplicadas as penas antes da existência do sistema carcerário? As penas eram aplicadas ao corpo do indivíduo. Eram penas capitais, penas de castigo físico, onde nada mais era uma forma de espetáculo para a população, onde tinha o intuito apenas de ridicularizar o indivíduo e promover entretenimento ao público. Esse tipo de pena, aplicada até o momento, já não era mais adequada ao período histórico vivido. Até ali, reformistas trazem como alternativa as penas privativas de liberdade, substituindo as penas consideradas cruéis. Começa-se a aplicar a pena privativa de liberdade. O objetivo era retirar o indivíduo da sociedade
onde ele teria cometido o suposto crime e inserido em um sistema carcerário, primando pelo isolamento, sobre a alegação de que lá teria a possibilidade de repensar os seus atos e voltar à sociedade como comportamento social aceito. Os teóricos teriam a ideia de que a vigilância poderia amoldar o comportamento do indivíduo. A exemplo, o poder panóptico, que todas as celas seriam voltadas ao centro, e lá teria a sala de vigilância do diretor do presídio, dando a impressão que a todo momento o indivíduo estaria sendo vigiado. Tanto que alguns presídios se adaptaram a esse sistema. Anna Davis, em seu livro, ainda nos mostra que a pena privativa de liberdade e isolamento, definido pelos autores por ela citados, não diminui o caráter cruel questionável de tais medidas. O caráter educacional e ressocializador inexiste, pois não há incentivo para isso. Eleva os níveis de doenças físicas e psicológicas, não atingindo o caráter que se alega no cumprimento de tais penas. Questiona-se: é preciso uma reforma prisional ou uma reforma de abordagem política? Nos países modernos contemporâneos, quem for condenado por um crime grave será enviado para a prisão ou até responder com pena de morte, como é o caso dos Estados Unidos. Porém, a abolição da pena de morte já é aceita por muitas pessoas no mundo. Por outro lado, a prisão é considerada como uma característica inevitável e permanente na nossa vida social. O que acontece é que a visão abolicionista é rejeitada como utópica. Algumas pessoas enxergam a abolição da prisão como algo impraticável, que foge totalmente da realidade. Então, de uma certa forma, mesmo com o movimento da abolição da prisão tendo uma longa história, a realidade é que a prisão é considerada tão natural que ninguém consegue imaginar um mundo sem ela. Porque a prisão funciona como um freio para conter a violência. Então, a prisão funciona ideologicamente como um local em que as pessoas que são consideradas como indesejáveis pela sociedade são depositadas. E essas pessoas, no imaginário coletivo, devido ao poder do racismo, muitas vezes são fantasiadas como pessoas negras. Conforme pode se constatar, os presídios estão lotados, em sua grande maioria, por pessoas menos privilegiadas, sendo que essas prisões, em grande parte, são motivadas por ordem racial ou classe social do indivíduo. Então, se a sociedade estiver disposta a levar a sério as consequências de um sistema de justiça racista e com preconceitos de classe, será possível chegar à conclusão que muitas pessoas estão sendo presas pelo simples fato de elas serem negras e pobres. Então, essas pessoas são enviadas para a prisão não só por causa dos crimes que podem ter cometido, mas, em grande parte, porque suas comunidades foram marginalizadas. Então, o pensamento é encontrar alternativas eficazes que envolvem tanto a transformação das técnicas de combate à criminalidade como as condições sociais que obrigam tantas crianças de comunidades pobres e negras a serem inseridas no sistema socioeducativo e depois na prisão. As escolas e empresas podem ser alternativas poderosas à prisão. As escolas investindo em educação e as empresas oferecendo oportunidades de exercício de atividades laborativas a essas pessoas. O abolicionismo penal, como medidas a longo prazo, defende o estudo das causas. Então, investir em punições mais severas ou tecnologias de opressão mais pesadas não são alternativas viáveis. Na verdade, isso só comprova que as prisões estão obsoletas. Então, a estratégia abolicionista
visa trazer mudanças no modelo econômico, onde é preciso um maior investimento estatal em escolas, centros comunitários e saúde mental. Ou seja, é importante estudar as raízes dos diversos problemas sociais que trazem, dia após dia, mais encarceramentos, não analisando apenas o evento criminoso, mas analisando também os problemas que levaram àquele evento. O abolicionismo também defende medidas a curto prazo, como o fim da pena de morte, a não construção de novos presídios, o fim da guerra às drogas, a restituição das vítimas e o trabalho comunitário, entre outros. O abolicionismo penal tem como objetivo o processo de desencarceramento das pessoas. Também o abolicionismo penal tem como objetivo ressocialização do sistema e visa a humanização da pena.